Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana. Com muita alegria, com muito prazer, venho mais uma noite apresentar mais um tema importante para todos nós. No início do ano eu falei 3 partes sobre suicídio, né? A gente pode fazer 20, 30, 50 partes, mas eu achei importante fazer uma parte complementar para a gente voltar de novo a esse assunto que é tão problemático para o espírito, para nós aqui encarnados e desencarnados. São dados alarmantes. Ao longo desses 40 minutos que a gente vai ter essa palestra, infelizmente a estatística diz que em 40 minutos uma pessoa só no Brasil suicida, fora mais de 300 ao longo do mundo, né? E só que no Brasil, para cada uma pessoa que suicida, 20 tentam suicídio. Então é algo alarmante, é um problema muito grave, por isso que eu estou voltando com mais um pouco desse tema aí para todos nós, para nos conscientizarmos, para nos entendermos, tanto nós, né, para jamais cometermos esse grave problema moral e espiritual, e também para sabermos se por acaso acontecer com um de nós, com um de nossos familiares, um de nossos colegas, um de nossos amigos, nós saibamos tratar esse assunto da melhor forma possível, porque infelizmente isso pode acontecer ao longo da nossa vida, e nós precisamos saber como tratar esse assunto da melhor forma possível. Tá ok? Então, antes de começarmos, vamos nos harmonizar, vamos nos tranquilizar, vamos saber que é importante ter esses 30, 40 minutos para entender um pouco mais da doutrina espírita, no caso aqui o suicídio, né, à luz da doutrina espírita, e principalmente para termos um momento de alegria, de paz, de satisfação e de sabedoria. Depois teremos o nosso passe virtual ou presencial, a nossa água fluidificada, as nossas preces, orações e radiações tão importantes para todos nós. Então, antes de começarmos, cada um de nós faça 30 segundinhos sua prece interior para estar mais harmonizado com o plano espiritual. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, faço parte aqui do grupo de palestrantes, eu, Rose, Marina e Felipe. Estamos à disposição para sugestões, para dúvidas, críticas construtivas. Estamos aí para ajudar a todos vocês e ao engrandecimento do Lísio e da doutrina espírita. Um ponto importante que eu estava comentando antes da oração, se você não sabe tratar esse assunto, ou com você, ou com um familiar, ou com um colega, ou com um vizinho, existem pessoas que estão aptas 24 horas por dia para dar esse apoio da melhor forma possível. Então anotem aí, 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele está disponível 24 horas por telefone, e também no chat, né? De domingo de 5 da tarde, 1 da manhã, e de segunda a quinta de 9 a 1 da manhã, e sexta de 3 às 11 da noite, e sábado de 4 da tarde a 1 da manhã. Então é só para saber a importância aí, ou pelo telefone, ou pelo site, ou pelo chat. Existem pessoas abnegadas para ajudar a todos nós. Só para recapitular um pouco aqui, antes de falar alguns casos, né? Hoje a gente vai falar alguns casos de suicídio, né? Então a gente tem que entender que estamos aqui nessa vida de provas e expiações, de esforço e de luta, de trabalho e aprendizagem, provação e reconciliação, educação e aperfeiçoamento, evolução e pacificação do espírito. Esse é o nosso objetivo, caminhando já para um mundo de provas e expiações para a regeneração.
mas ainda estamos sendo provados e testados a todo momento. Então, você tem que falar muito em Deus. É uma doação de Deus essa encarnação, a nossa vida, tanto carnal quanto espiritual. Vamos falar muito de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da fé ao longo dessa palestra. Então, o que é o suicídio? Relembrando aqui o conceito. É um grande obstáculo ao progresso moral de qualquer espírito. Então, é um grave problema. Existe a lei do livre-arbítrio, em que nós podemos fazer o que quisermos, mas não temos o direito de tirar a nossa própria vida. E o suicida, né? É sempre alguém fraco na fé. Fé é aquela certeza espiritual, a certeza que a gente vai melhorar, a certeza que vão vir dias melhores, a certeza do que pode acontecer conosco é para o nosso bem e que é muitas vezes um momento de reflexão e de reposicionamento da sua vida moral, espiritual e carnal. Uma alma muito atormentada, um coração muito intranquilo, uma consciência que martela aquela culpa incessante e vivendo numa solidão não só material, mas principalmente uma solidão espiritual. É um espírito doente da alma, enfermo da fé, paralítico da luta moral, desertor do bom combate, demissionário da reencarnação e fugitivo da luta moral. Por que fugitivo? Porque nós temos um planejamento, devemos cumprir esse planejamento, abreviando a nossa vida, a qual a gente não tem o direito, a gente está desertando, a gente está realmente abreviando algo que a gente não tem esse direito. E o que falta a todo suicida? A fé profunda na existência de Deus, confiar mais em si mesmo, na providência divina, suportar os problemas da vida pela prática da humildade. Ninguém tem uma cruz maior do que possa carregar. Então, às vezes você acha que a sua cruz está muito grande por causa de um grande problema financeiro, um problema familiar, um desgosto profundo. Mas você tem que ter fé, confiar em Deus, confiar no bem, confiar que se você vai superar, que você não vai abandonar essa vida, não abandonar o seu planejamento e que você vai ter fé e que vai superar esse trabalho e essa vicissitude. O Espiritismo, ele não condena a criatura que pratica o suicídio. O Espiritismo não condena nada e a ninguém. Ele só desvenda a condição da fragilidade na fé e o vazio existencial de toda criatura levada ao suicídio. Então, não é que a gente está negando e condenando o suicídio através do Espiritismo. A gente está dizendo quais são as consequências e o grave erro que vai ser cometido por esse espírito ainda cometendo esse ato tão infeliz, tão impensado. Os espíritos relatam seu profundo remorso, as imensas torturas de consciência, o arrependimento doloroso e os esforços que promove na recuperação dos valores íntimos. Então, ele acha que vai estar resolvendo o seu problema. Engano, muito engano. Ele vai estar só agravando o seu problema. E o que leva uma pessoa, às vezes, aparentemente feliz a fugir da vida através do suicídio, né? Às vezes a gente repara, puxa, aquele adolescente tinha tudo, né, para ter uma vida feliz, família, condição financeira boa. E por que às vezes comete suicídio, né? Às vezes a gente pensa que só que é uma pessoa que só teve uma vida miserável, uma vida complicada, né? Então vamos ver o que Joana de Ângeles, né, nos informa. Ato de extrema rebeldia, reação do orgulho desmedido. Ele achar que ele é Deus e pode encerrar a sua própria vida. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que demora a criatura humana. Então, uma atitude completamente condenada, completamente problemática, a qual a gente tem que tomar muito cuidado conosco e com quem está à nossa volta. Neste mundo de interesses imediatistas, né, mundanos, materialistas, dominados pelas sensações, cultivemos a reflexão, cedamos ao apelo da fraternidade.
dando um sorriso amigo. Às vezes, você dá um sorriso, já muda a sua vibração mental, a sua vibração espiritual, bem como das pessoas que estão à sua volta. Uma palavra gentil, às vezes carece muito da gente receber uma palavra boa, uma palavra harmonizada, com um tom de voz suave, um gesto de camaradagem, né? De compreensão, de carinho. Como é bom, né, você receber isso, né? Porque certamente operará um prodígio num coração atribulado. Aqui eu esqueci, um ouvido amigo, né? Muitas vezes as pessoas querem falar e precisam de alguém para escutar. Por isso que eu falei tanto do 188, né? Ou do chat que está lá no Centro de Valorização da Vida. A importância, né? De muitas vezes a gente saber escutar ou ser escutado, né? A solidão, dos maiores males que assolam a nossa geração. Outra palestra, a qual eu já ministrei, a questão da depressão, um dos grandes problemas hoje de saúde pública e de saúde mental e moral e espiritual que a gente possa ter como nós encarnados, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa solidão. Solidão não é ficar sozinho, solidão é solidão de pensamento, solidão de atitude, solidão de vibrações, né? Então agora vamos estudar alguns casos, né, que eu acho que é interessante a gente aprender através dos casos para a gente aprimorar aqui os nossos conhecimentos. Duplo suicídio por amor e por dever, né? Esse título, né? Vamos tentar entender aqui. Jovem Palmira escolheu o senhor B e casou-se com o senhor D. Então ela infelizmente casou com uma outra pessoa, né? Em vez do B, casou com o D. E ambos eram amigos, né? O B e o D. Casou-se com a senhora B, esse senhor B. Nem a senhora D, nem o senhor B faltaram aos seus deveres, né? Casaram, fizeram os seus trabalhos corretamente, né? Concordaram no pensar que a morte era o único remédio para os seus males. Vamos ver agora, né, o que vai acontecer, né? Invocados na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu. Você vê, né, o suicídio. Vamos ver o que o espírito suicida disse, né? Os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pelas perspectivas da eternidade. Então você vê esse amor de amante, né? Olha o grave problema que deu, né? Não é pelo amor que se resolve, não é pelo esse amor desregrado ou pelo suicídio que vai resolver, achando que vão desencarnar e lá no céu vão se reencontrar. Lendo engano, né? Você vê, nem condição de falar eles tinham. As consequências morais da sua falta lhes pesaram por migrações sucessivas, em que suas almas se buscaram incessantemente, sujeito ao duplo suplício de se pressentirem. Ou seja, não foi naquela existência, aquele ato suicida de ambos perdurou por muitas reencarnações, e por muitas reencarnações eles tiveram que se reajustar, por um motivo de serem dois amantes, que culminou num suicídio para se verem livres de seus maridos, das suas esposas, e terem, entre aspas, a liberdade espiritual, né? Lendo engano de novo, né? E desejarem em vão. Escreveram uma carta explicando e pedindo perdão e que os enterrassem juntos. Em 8 dias, em sua próxima sessão, poderei evocá-los. Eles virão, mas não se verão, né? Até por uma questão de proteção espiritual. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um do outro, exatamente para não cometerem o mesmo problema. Exatamente a providência divina prestando aí esse auxílio. Então eles achavam que, sendo amantes escondidos e depois suicidando para ficarem juntos e resolverem de seu marido e de sua esposa, iria resolver. Ao contrário, se agravaram e vão ficar um bom tempo sem se verem, né? Então
Não resolveu nada, só agravou. Evocação da mulher. Vedes o vosso amante como o qual vos suicidastes, né? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Então ela estava completamente alienada no mundo espiritual. Nem aquele amante dela conseguia ver, conseguia se comunicar, né? Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo, nessa alma dessa mulher suicida? Tinha frio e escaldava. Eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez, né? De novo, aquele estado de desespero, de completo abandono, né? Experimentaste qualquer dor física? Todo o meu sofrimento resiste aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É aquela mente, né? É aquilo que do suicídio isso acontece, é o monopensamento, é aquele pensamento incessantemente batendo ali na sua mente. Vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possíveis auxiliar-vos com a prece. Uma senhora da sociedade disse que acabara de dirigir uma prece a Deus, parece infortunada, e que foi isso que a marcou. Mentalmente implora para ela a graça de Deus. Então você vê a importância da prece, a importância de uma vibração positiva. Se você por acaso conhece alguém que já se suicidou, vibre por ele. Um pensamento positivo pode melhorar a sua situação. Se alguém está pensando que você conhece ou está suscetível um dia a pensar no suicídio, pense com carinho nessa pessoa, mande boas vibrações. Pode ser que essa boa vibração, esse bom pensamento possa estancar esse ato insensato, esse ato infeliz. Ensinamentos desse caso, né? De início se está disposto a achar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, sentimentos do dever, né? Vê-se que foi julgado de outro modo. O verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, né? E não vencer como eles fizeram esses amantes, né? Apenas dos dois culpados consistirá em se procurarem por muito tempo, sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres. Até quando eles desencarnaram, eles foram separados e por muitas encarnações, para não cometerem o mesmo deslize ou ter qualquer outro problema, eles foram de fato separados. Então, para a gente entender aí as consequências dos nossos atos. Espíritos suicidas, né? Segunda parte, capítulo 5. Luís e a Pesponteira de Botinas. A gente vai ver o Antônio Bel, um ateu, e Feliciano. Luís e a Pesponteira de Botinas, né? A gente vai entender o caso. Suicídio por paixão amorosa. Há 7 ou 8 meses, Luís, oficial sapateiro, namorava Victorine, pespontadeira de botas, com casamento marcado para breve. Um dia sobreveio uma discussão de uma causa fútil, encerrada com a partida de Luís, jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, Luís veio pedir perdão, mas Victorine não aceitou. Isso não pode acontecer com a gente, ou já não aconteceu com a gente, ou com um parente, ou com um amigo, com um filho, com uma outra pessoa. Passado vários dias, Luís fez uma última tentativa sem sucesso. Fechada a porta, Victorine escuta um gemido abafado, seguido de um barulho como um corpo que cai. Luís mergulhara o seu trinchite no coração. Trinchite é um instrumento de aço chato e afiado de que os coreiros se servem para cortar couro, ou seja, infelizmente, ele pôs fim à sua vida, ele se suicidou. Então vamos ver, quando evocou o espírito do Luís, o que a gente tem aqui de ensinamento, de informação. Está ainda muito perturbado, parece-lhe estar à porta, mas sente outra coisa que não pode definir, né? Mais uma vez esse sentimento péssimo de quem se suicida. Foi fraco e por isso padece, errou em abreviar sua vida ao invés de tudo suportar, deixando-o acabar com o tempo. É infeliz e Victorine o faz sofrer, porque sempre pensa nele, a ingrata, né? Então fica ali aquela obsessão, né? Aquele pensamento direcionado ali para essas duas almas
que estavam ali sintonizadas, e houve esse corte abrupto, né, de sentimentos e de vibrações. Não tinha intenção do suicídio, foi tomado por uma vertigem ao sentir a obstinação de Victorine em não perdoá-lo, né? Então, isso, vamos tomar cuidado, né, nas nossas ações, nos nossos perdões ou falsos perdões, no nosso orgulho, né? Porque tem pessoas que dependem emocionalmente da gente, né? Reconhece ter errado em se matar por Victorine, porque ela não o merecia, né? Então, e isso dói ainda mais, né, para esse espírito, né? E vosso amor por ela era sincero? Aí ele escreve: paixão somente. Se o meu amor fosse sincero e puro, eu teria me poupado, né? Então, é aquele negócio, né? Às vezes, o que é o amor, o que é a paixão, né? Você tem que tomar cuidado para não tomar ações premeditadas e equivocadas, né? Evocação do Espírito de São Luís na Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. A moça, causa involuntária do suicídio, tem responsabilidade, né, sobre esse ato? Sua culpa consistiu em não amá-lo verdadeiramente, sentimento que não partilhava e que foi a causa da morte, né? Então, é que negócio, né? Ela indiretamente, ela teve uma culpa nesse processo, né? O suicídio de Luís, vindo do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que aquele do homem que quer se livrar da vida por covardia. Então, só para a gente entender, né? Atenuantes e agravantes. O amor não justifica, mas atenua. Agora, a covardia, esse sim, aí vai ser muito, mas muito culpado e agravado o quadro de suicídio desse espírito. Pergunta 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornar mais, né? Precisa entender um pouco, né, de paixão, entender esse sentimento. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem, né? É aquela paixão que se chama desenfreada. As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar, né? Então, vamos tomar cuidado com as nossas paixões. Paixão no amor, paixão com dinheiro, paixão com jogos, paixão com time de futebol, paixão com o namorado, com o que for. Tome cuidado com a paixão, para isso você não virar um aprisionado dessa sua própria paixão. Ensinamento. Quanto ao jovem, sofre as consequências pelo sofrimento que suporta. Sua pena é leve, porque não fez senão ceder um movimento irrefletido, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida. Então, de novo, é atenuante, é agravante na covardia e é agravante mais ainda quando você planeja, faz aquela carta, planeja durante dias, horas, meses, anos o seu suicídio, né? Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva, que os culpados sofrem as consequências segundo o grau de sua responsabilidade. A justiça humana tem atenuantes e agravantes também. A justiça divina, claro que vai ter, e vai ser julgado de uma forma muito mais justa e correta. A primeira falta é da jovem que alimentava em Luís um amor que não partilhava, né? Então ela tem uma culpa, né? Porque ela, de alguma forma, ela não partilhava algo que realmente fosse amor, né? Ela carregará grande parte da responsabilidade por ter iludido aquele rapaz, né? Então, ela tem culpa, né? Vamos ver agora de um ateu, né? Homem entediado com a vida, Sr. MJBD. Instruído, mas materialista, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Causa da morte, suicídio pelo afagamento. Local, Sociedade Espírita de Paris. Evocado 2 anos depois de desencarnado a pedido dos parentes.
Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável, e se a vossa morte foi voluntária? Penosa, sim. Você vê ele consciente, educado, né, intelectualmente, né? Ele, depois de 2 anos, ainda fala que é muito penosa, né? E que sua morte foi voluntária, sim. Foi sufocado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança, né? Então tem que tomar muito cuidado com a melancolia, com a tristeza, até com a depressão, porque quando você começa a perder a fé, a motivação, pode se levar para esse grave problema. E de estatística a gente não duvida, a gente só tenta melhorar. Mais de 10 a 15% dos deprimidos diagnosticados com depressão clínica vão cometer suicídio. Então tome muito cuidado com você, com seus familiares, com seus colegas, com seus amigos, porque estatística é isso, de 10 a 15% vão suicidar. O que nós podemos fazer? Vejam a palestra sobre depressão, o que a gente pode fazer para combater a depressão, numa visão espírita, porque tem que tentar diminuir isso para 5, 2, até chegando a 0%. Né? Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação, né, depois de 2 anos. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Ou seja, ele não acreditava em Deus, né? Agora está vindo ver a importância, né, de Deus, do mundo espiritual. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso muito me atormenta, né? Porque ele era materialista e agora ele está caindo em si, está entendendo um pouco melhor. Tornastes a ver vosso irmão? Não, para que confundir os nossos desesperos, né? Tendes algum recado para os vossos parentes, né, que foi pedido depois de 2 anos do seu suicídio? Os parentes pediram para que entrasse em comunicação, que orem por mim, né? De novo, orem por aqueles que suicidam. Tenham boas vibrações, também aqueles que podem cometer ou estão propensos ao suicídio ou que um dia pensaram no suicídio. Como pode haver materialista tendo ele passado pelo mundo espiritual, né? Então a resposta é o orgulho, né? Para esses espíritos, a prova consiste durante a vida corporal e a custo do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura. Ensinamento, né, desse caso tão complicado, tão traumático, né? Concebe-se o suicídio quanto a vida é sem esperança. Ele acha que é sem esperança, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse caso, né? Quer se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, a esperança se legitima e o suicídio acaba acontecendo, né? Então esses são os principais ensinamentos do caso, né? As consequências do suicídio em relação ao estado de espírito são diversas, não apenas determinadas. Em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. É ver que o que ele fez não resolveu, só piorou. Pergunta 950, né, do Livro dos Espíritos. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, né? Achando que é uma vida melhor. Outra loucura, que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor. Quando colocamos fim à nossa vida, interrompemos um ciclo e precisamos terminá-lo. Daí termos que reencarnar para cumprir o que deixamos de cumprir. E vai reencarnar numa condição muito, mas muito pior. Ou até nem reencarnar aqui na Terra, tem que reencarnar em outros mundos, porque aqui a fila está grande. Senhor Feliciano,
Suicida com reincidência pela 4ª vez. Falsas especulações comprometeram a sua fortuna. Sua idade não mais lhe permitia reabilitar-se, né? Então já foi a 4ª vez, né? Um espírito aí com um histórico complicado, né? Cedeu ao desencorajamento e suicidou-se em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto de dormir. Então, como eu falo, é um problema ao longo de todas as culturas, ao longo de todos os tempos. Era um homem rico, instruído, poeta, bom, cortês e perfeita honorabilidade. Não era materialista, mas um pouco leviano, né? Mas cometeu o suicídio, mesmo com tudo isso, e mesmo com o histórico complicado do suicídio. Então, pergunta 952, Livro dos Espíritos. Será mais ou menos culpado o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, é aquele agravante, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Evocado por um amigo íntimo 4 meses após a sua morte, né? Diz ter tido na Terra lamentações menores do que está tendo no mundo espiritual. O mundo dos espíritos é bem misturado. Então ele achou que lá no mundo espiritual ele teria tranquilidade, a paz e a harmonia. Muito diferente daquele caos que ele estava envolvido com tantas dívidas, com tantos problemas financeiros que ele tinha, né? Espírito pede preces e revela ser covarde por tirar a sua vida. Eis 4 vezes sucumbindo a essa prova. Quero orar também para ter forças, mas não falhar novamente na nova prova que terá que enfrentar, né? Então, é aquele negócio, precisamos do apoio espiritual, precisamos de oração, vibração, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, nossos amigos familiares, para não sucumbir de novo. Evocador dirige ao espírito novas mensagens de ânimo. Não há fatalidade, mas falta de vontade em superar dificuldades e orgulho para reconhecer os seus próprios erros, né? Então, tem que refletir sempre isso, ter fé, ter Deus, que sempre a gente vai conseguir superar essa cruz que a gente carrega, e se tem essa cruz, a gente pode carregar. Sua prova consistia no encadeamento de circunstâncias que deverias lidar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente, não soube dominar essas circunstâncias. Ele realmente sucumbiu à prova nesse mundo de provas e expiações a qual estamos passando. Essa prova deverá se renovar na próxima existência e será alvo de acontecimentos que provocarão de novo o pensamento do suicídio. Assim terá até que houver triunfado. Espírito agradece as boas exortações e diz que irá aproveitá-las, preparando-se melhor para a próxima encarnação. Então, meus amigos, o que eu queria passar aqui é a importância de refletirmos mais sobre esse tema para nós e para quem estiver à nossa volta. É um problema muito grave, é um problema muito comprometedor de muitos espíritos ao longo de todos esses séculos. E espero mais uma vez despertar você, espírito encarnado e desencarnado, para nunca cometer esse ato impensado. Pense em Deus, pense na sua fé, pense no mundo melhor, pense que essa cruz que você tem, você vai conseguir superar e que existem muitos espíritos, amigos e protetores para te ajudar. Uma boa noite a todos, espero contribuir. Eu, Rose, Felipe e Marina estamos à disposição para dúvidas, para sugestões, para críticas construtivas. E aproveitem muito bem e reflitam sobre esse tema. Temos muitas palestras, devemos acho que ter mais de 200 palestras gravadas no LIS, no nosso YouTube, na nossa página. Então, o que não faltam é informações para promovermos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral e espiritual, tão importante para o nosso sucesso ao longo dessa encarnação e preparando-se para as demais. Aproveite agora o passe virtual ou presencial, tome uma boa água fluidificada, muita luz, muita paz, muito amor, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.